E beleza? Cara, se quiser escutar esse vídeo almoçando, trabalhando, fica em paz aí, vai ser um vídeo mais descontraído, eu mesmo falando aqui na frente da câmera, de preferência sem corte. Só vou cortar se eu espirrar ou se eu ficar puxando catarro com o nariz porque eu tô meio gripado, mas de qualquer forma eu queria gravar esse vídeo. E como vocês viram aí, tem uma grande mudança, né, na minha vida. Acho que do último ano pra cá, quando eu decidi sair de autônomo, basicamente, profissional, prestador de serviço, para empresário de fato, para founder, para criar um negócio e deixar um pouco essa vida ali de copywriter em si. Eu era prestador de serviço, né? E eu quero explicar um pouco o porquê, cara, que eu fiz isso. Porque possivelmente tem várias pessoas que hoje são prestadoras de serviço e querem ir para um modelo mais escalável e, sei lá, estão se sentindo muito acomodadas, estão se sentindo muito confortáveis com isso e visualizam algo a mais, certo? Então, eu vou começar do começo, certo? Eu comecei a trabalhar como prestador de serviço quando eu tinha 17 anos, ou 16, não me lembro agora, acho que eu tinha 17. Eu descobri copy, que é uma coisa que eu fazia, eu era copywriter. Eu descobri isso com 17 anos. Comecei a atuar ali como prestador de serviço, como freelancer, comprei meus primeiros cursos, comecei a aprender. Logo no começo ali da minha carreira como prestador de serviço, eu me tornei um profissional que atendia uma agência, e nessa agência eu atendia muitos clientes, um fluxo muito insano assim de demandas. E esse fluxo muito insano foi muito bom para mim, porque me ajudou a fechar o computador. Isso me ajudou a ter uma velocidade muito grande e a aplicar muito rápido o que eu estava aprendendo. Então, tipo, no primeiro ano ali que eu tava, primeiros 2 anos, de 17 a 19, eu tinha feito, assim, uma porrada de campanha de venda, eu tinha feito muitos trabalhos e isso foi graças ao grande volume, ao grande ritmo. Isso foi graças, isso foi graças ao grande volume, ao grande ritmo de demandas que eu tinha ali como prestador de serviço. Então, cara, eu melhorei muito rápido, campanhas que eu criei lá atrás, cara, há 5 anos, funcionam ainda hoje e estão, tipo, na minha parede ali impressas, a big idea que eu tive, as ideias que eu tive. E é uma época, assim, que, cara, até hoje eu sinto falta, assim, eu sinto falta de, porra, daquele ritmo, cara, sinto muita falta. Às vezes, assim, eu olho pra trás e eu vejo que foi muito legal, assim, às vezes as pessoas não gostam desse ritmo muito acelerado, mas, cara, pra mim, na época, foi muito legal. Eu gostei na época e eu gosto de ver isso hoje, assim, olhando pra trás e vendo hoje, eu acho que foi do caralho. Nessa agência eu não ganhava muito dinheiro. Eu acho que se pegar ali a média do que eu ganhava por mês, deve chegar uns 4, 5 mil por mês, assim. Porque eu ganhava comissão e eu tinha fixo e tinha comissão. Eu tinha 3 mil fixo, aí eu ganhava comissão ali por lançamentos, comissão por campanha de venda. Então, assim, uma média ficava entre 4 e 5 mil, média do ano inteiro, sabe? Eu fiquei nessa agência, se não me engano, um ano e meio. Nisso eu já fazia alguns projetos por fora, mas muito pouco. Quando eu saí dessa agência, eu... Essa agência acabou, na real, tá? Eu não saí da agência, a agência acabou porque, cara, enfim, decisões lá do fundador. Acabou perdendo especialista e tal, enfim. Não muita gente vai entender isso. Mas a agência acabou. E logo depois que acabou, eu consegui um cliente por indicação de uma pessoa que trabalhava comigo. Esse cliente, aí ele começou a me pagar, acho que 7 mil por mês. Então já era até um pouco mais ali. Não era um pouco mais que eu tava fazendo, porque eu já tava pegando freelas por fora. Eu já devia ganhar ali uns 8 mil por mês, por aí, tá? Uns 6 a 8 mil por mês. Aí eu peguei esse cliente de 7 mil por mês, que logo depois já ficou 8 mil por mês, esse cliente aí. Aumentou um pouquinho. E fui pegando outros projetos, né? Foi uma época ali que eu me mudei também, eu comecei a morar sozinho quando eu tinha 19. Eu lembro exatamente dessa fase. Eu me mudei, eu tinha, cara, 3 meses de reserva de emergência. Aí eu não sabia que existia um negócio chamado calção. Pô, eu era muito novo, velho. Eu não sabia que existia um negócio chamado calção, que tu tem que dar 3 vezes ali o valor do aluguel.
Aí, ou seja, minha reserva de 3 meses virou 2 meses. Aí, cara, meus pais pedindo uma ajuda, assim, ali nos primeiros meses. Aí minha reserva de 2 meses foi para 1 mês. E no primeiro mês que eu me mudei, que eu fui morar sozinho, eu perdi o único cliente que eu tinha, que era a agência. Aí, porra, velho, foi do caralho. Foi foda, velho, foi foda. E assim, meus pais nem sabem disso. Meus pais, tipo, nem sabem que tipo, tava com dinheiro contado aí, entre aspas, né? Mas, cara, eu lembro, foi tenso, cara, aquele mês lá. Porque eu me mudei, aí no primeiro mês, assim, já acabou a agência, eu fiquei sem cliente. É, tive que dar ali um dinheiro pros meus pais, tive que dar uma calção ali um pouco antes, né? Aí, cara, eu tava sem cliente, com a reserva de 1 mês. E eu lembro, cara, eu lembro até hoje, da sensação de sair de casa. E eu lembro que, cara, meu estômago, ele ficava embrulhado, velho. Eu ficava com o estômago mal, eu ficava mal de sair de casa, porque eu sabia que toda hora que eu saía de casa, eu tendia a gastar dinheiro, né? Tu sai de casa, tu vai gastar dinheiro, sei lá, tu vai na farmácia, tu vai no mercado. Tinha a tendência a gastar algum dinheiro quando eu saí de casa. E, cara, eu saí de casa, assim, com o estômago embrulhado, velho. Pô, uma sensação que faz tempo, assim, que até que eu não lembro disso, mas foi uma coisa que eu falei pra mim mesmo, cara, eu nunca mais quero sentir isso na minha vida. Eu falei isso pra mim, eu nunca mais quero sentir isso na minha vida. Eu nunca mais quero ficar sem dinheiro. Foi um negócio, assim, traumatizante, cara. Um negócio que, porra, velho, eu fiquei mal, mano. Eu fiquei assim, cara, que bosta de sensação. Eu nunca mais quero sentir isso. E logo depois ali, eu consegui um cliente de indicação, como eu falei. Aí passei a ganhar ali 8 mil com esse cliente. Logo depois também aí eu entrei numa mentoria de copy, também com os prestadores de serviço, foi conhecer um pouco mais o mercado. O foco de eu entrar nessa mentoria era ganhar mais dinheiro também. Eu tava numa fase que eu queria ganhar mais dinheiro, esse era o meu objetivo. Fase que eu queria crescer mais, queria ganhar mais, que eu sentia que eu já era muito bom, só que eu era muito bom ali na minha bolha, na minha agência, fazendo campanhas onde eu não ganhava tanto. Então eu queria ganhar dinheiro. Peguei esse cliente de 8 mil, logo depois eu fiz uma proposta de 12 mil para uma cliente nova que veio de indicação, do galera dessa mentoria, me indicaram lá. Essa cliente veio, minha primeira proposta que eu fiz de 12 mil, 12 pau ali, falei, cara, esse é o preço. Aí, acho que eu tinha pedido 10 mais porcentagem do lucro, e ela falou que não ia abrir a porcentagem do lucro, mas me daria 12 mil. A gente dividiu em duas vezes, um mês 6, outro mês 6. E fiquei muito feliz, porque, tipo, aquele mês ali eu tinha feito uns 14, e tinha mais 14 ali, 14 por 2 meses. Fechei uma proposta que eu nunca tinha feito antes, uma proposta de 12 pau, assim, pra uma campanha de venda. E depois outros clientes foram surgindo, né? Então, eu lembro que ali eu comecei a me organizar melhor, aí eu comecei a investir, aí entrei em contato ali com uma assessoria de investimento, comecei a fazer aportes mensais e passou aquele sufoco de, cara, eu nunca mais vou ficar sem dinheiro. Isso ficou tão traumatizante que depois eu vou contar um pouco mais dessa história, mas, cara, ficou tão marcado esse período de sair com o estômago embrulhado de casa, sair mal, com dor de barriga, que, cara, eu investi todo o dinheiro que eu ganhava. E, tipo, eu não gastava mais do que fosse necessário, eu investia tudo. Eu queria fazer uma viagem internacional há muito tempo, cara. E eu não fazia porque eu simplesmente tinha, cara, receio de gastar dinheiro, eu simplesmente investia. Eu não mexia no dinheiro. Não comprava, tipo, eu queria dar uma decorada assim no apartamento. Só que, porra, mano, vou ter que gastar dinheiro com isso. E o tempo pra fazer, puta, vai dar trabalho, melhor não fazer. Mas por que que tu não compra, porra, uma geladeira? Por que que tu não compra um sofá novo? Pra que que eu vou gastar com isso? Investe, foda-se. Investe, investia tudo. Fui conseguindo mais clientes nessa época. Foi uma época que eu realmente fui atrás de clientes, fui atrás de ter novas fontes de renda ali. Foi uma época que eu comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a ter 15, 18 mil por mês, assim, com outros freelas, ganhando comissão. Comecei a contatar outras pessoas, assim, começar a contatar ali um copy júnior, um prestador de serviço secundário para me apoiar. Aí comecei a sentir um pouquinho do gosto ali de não empreender de fato, porque tu ainda é um autônomo, quando tu delega e contrata alguém, tu ainda é um autônomo, a verdade é essa. Isso não é empreender.
e se não até uma empresa. Mas comecei a ter o gostinho de delegar, comecei a delegar um pouco, comecei a pagar as pessoas. Comecei a pagar as pessoas para fazer ali o meu trabalho, digamos assim, né? E, cara, escalando ali o faturamento. Lembro que nesse período teve um mês ali que eu bati, se eu não me engano, 19 ou 20 mil. Tipo, 19 uns quebrados, assim, arredondando pra 20 mil. E, porra, mano, fiquei muito feliz, assim. Foi um mês muito bom, assim, que eu acho que eu tinha esse meu cliente de 8, aí tinha um outro cliente de não sei quanto, acho que tipo de 5, e fechei, tipo, um projeto ali 100% de porcentagem, assim, uma porcentagem alta, fechei, tipo, uns 20 mil, assim. E foi muito bom, cara, foi muito bom. Nessa época, acho que eu tinha 2 clientes fixos, aí de fixo, acho que eu tinha 13 ou 14 mil. Aí eu fechava esses clientes por fora e eu conseguia fazer 18, 20 e pouquinho. Então já era uma fase muito melhor, eu conseguia fazer aporte todo mês ali de tipo 5 a 8 mil por mês. Aí às vezes dava um pouco menos, às vezes dava um pouco mais. Mas foi uma fase ali muito consistente de entrar dinheiro e conseguir investir e conseguir fazer uma boa reserva e conseguir ver minha carteira crescendo. E, cara, de meio estabilidade, sabe? Minha vida era muito tranquila, cara. Muito tranquila. Tipo, eu morava sozinho já, na minha cidade natal ainda. Só tinha saído da casa dos meus pais. Minha mãe fazia muita comida pra mim ainda, porque eu ainda não cozinhava tanto. Hoje eu cozinho bastante. Mas eu ainda não cozinhava tanto, né? Eu sabia fazer o básico, que era tipo arroz e frango. Eu só fazia arroz e frango. Tipo, minha rotina era, eu acordava, fazia minhas demandas, tomava café, almoçava. Aí muitas vezes eu nem ia no mercado, meus pais iam no mercado pra mim. Aí eu só pagava ali depois no final do mês. Mas eles, tipo, traziam uma sacola ali na minha porta, tipo, porque eu não tinha carro também, né? O mercado ficava um pouquinho longe. Aí eles iam no mercado pra mim, minha mãe várias vezes, assim, dava comida ali na semana, domingo eu ia na casa da minha avó, ela me dava feijão, me dava salada pronta já, tipo, porra, mano, vida muito confortável, vida muito boa, sinto muita falta dessa época, tá? E, cara, minha rotina era acordar, fazer minhas demanda, assim, já muito previsível, assim, do que eu tinha que entregar. Aí, às vezes, aparecia um projeto a mais, assim, aí eu ficava trabalhando de tarde ou até tarde, mas, assim, muito difícil, sabe? Cara, fazia o que tinha que ser feito, ganhava bem, ganhava dinheiro. E é isso, velho. Eu ia treinar, e geralmente eu ia treinar ali, eu almoçava. De manhã eu já conseguia fazer todas as minhas demandas, aí eu almoçava, esperava ali 1h30, 2 horas, ia pra academia ali umas 2h30, 3 da tarde, ia na academia, voltava e, cara, eu ficava vendo série, ficava vendo filme ao longo do dia, ou ficava estudando alguma coisinha, às vezes trabalhando algum projeto extra. Assim, cara, uma vida muito confortável, muito confortável. Trabalhava ali de manhã, um pouquinho de tarde, ia treinar bem de boa, fazia boxe de noite, fazia boxe de tarde, no meio da tarde eu fazia aula de boxe. Fazia, se não me engano, no horário das 3 da tarde também. E, cara, basicamente era isso. Final de semana eu trabalhava às vezes, só de manhã, mas ficava bastante com minha família também. Basicamente era isso. Até que eu. Até que deu 12 meses, né, do contrato daquele apartamento. Eu assinei o contrato anual ali, deu 12 meses e eu queria sair, né? Eu não queria renovar. Porque eu queria sair de Santa Maria. Santa Maria é minha cidade natal, lá no Rio Grande do Sul. E eu, cara, eu queria ir para algum lugar. Eu pensei, vou para Brasília, vou para Florianópolis ou vou para Sorocaba, porque eu já tinha vindo aqui algumas vezes. Hoje eu moro em Sorocaba. Spoiler. Já tinha vindo aqui algumas vezes, fui para evento presencial, uns amigos meus moravam aqui já. Eu tinha um cliente, aquele meu cliente de 8 mil, ele era daqui. E aí eu fui para Brasília já algumas vezes, meu tio mora lá. Nunca tinha ido para Florianópolis, mas tinha curiosidade. Tinha bastante gente morando lá, indo para lá. Aí, cara, eu decidi, mano, quer saber, velho? Eu vou para Sorocaba. Lá é uma cidade boa, lá é confortável, é muito da hora. Nunca fui para Floripa e eu não sei se Brasília é para mim. Então, cara, eu vou para Sorocaba. Vim para cá, aí comecei a ir presencial ali em alguns eventos desse meu cliente. A gente fazia lançamentos presenciais, né? Eu até mostrei muita coisa ali no meu Instagram dessa época. Aí eu fui promovido, entre aspas, a um cargo de estrategista desse cliente, um prestador de serviço um pouquinho mais top, um cargo mais de liderança, né? Então, minha proposta ali aumentou, se eu não me engano, eu ganhava 10 mil, eu acho que era isso, acho que era 10 mil.
E tinha outros projetos ali por fora ainda. Tinha aquele meu cliente ainda de, acho que de 5 mil. Então, tipo, tinha meio que 15 fixo, uma parada assim. E ainda pegava projetos de fora, assim. Então, acho que meu ganho ali, ele gerava entre 15 e, tipo, 25. Que eu tinha outros clientes ali por fora, fazia lançamento, fazia outras propostas, freela e tal. E, cara, nesse tempo também, a vida continua mesmo, cara. Muito tranquilo. Me mudei pra cá, nesse apartamento que eu tô ainda hoje. Isso faz, cara, quase 2 anos já. Fiquei um pouco mais com esse cliente. Depois eu saí desse cliente. Eles também mudaram totalmente o modelo de negócio. Eu acabei saindo desse cliente. Aí eu fiquei com clientes fixos que eu tinha de copy. Eu já tinha ali uns outros clientes fixos. Nessa época que eu tinha todos esses clientes, eu cheguei a bater ali 30 mil. Fazia tipo 27, 24, 30 mil. E aí perdi esse meu cliente de 10. Deu uma reduzida um pouco, mas aí abriu bastante tempo. Um cliente que consumia muito tempo meu para pegar outros projetos, para pegar outros clientes, né? Então, essa época ali, cara, o começo quando eu vim para cá foi onde eu consegui ganhar mais, consegui investir mais e minha rotina continua a mesma coisa. Tipo, eu trabalhava mais de manhã, começo da tarde, muito previsível as entregas. Tipo, cara, uma vida muito tranquila. E foi quando começou a me incomodar, sabe? Foi quando começou a me incomodar, não por conta de dinheiro, que eu tinha perdido aquele cliente, digamos assim, mas porque, cara, tipo, qual é a graça disso, entendeu, velho? Cara, começou a me incomodar seriamente, assim, tipo, porra, velho, que vida chata, entendeu? Começou a me incomodar essa parada de todo dia a mesma coisa, por mais que eu possa me desenvolver ali estudando e tal, e pegando novos clientes, não era uma coisa que me agradava muito. E eu queria um desafio, cara, eu queria um desafio. Foi quando eu conheci um cara que, o, o Arley, o nome dele, o Arley, tá, o nome dele. Conheci ele e ele falava ali de um universo de, cara, vender serviço na gringa, vender serviço para Estados Unidos, para Europa. E eu falei, cara, interessante, velho. Ganhar em outra moeda, moeda mais forte. É um desafio, um negócio que eu nunca fiz. Então, cara, eu comprei ali o curso dele, comecei a brincar com essa parada. Nisso, continuei fazendo meus clientes ali como copywriter. Aí consegui dar uma recuperada boa, tipo, tava fazendo tipo uns 15 mil recorrente por mês como copy, com clientes de prestação de serviço. E em paralelo fazia esse meu negócio de captação na gringa, de prestar serviço para empresas nos Estados Unidos. Comecei a estar nos Estados Unidos mesmo. No começo não deu certo, mas aí tipo do primeiro pro segundo mês ali eu já comecei, cara, a vender bastante, sabe? Bastante não, né? Mas comecei a bater minhas metas, eu tinha a meta ali de fazer $2.000 recorrente por mês. Aí eu alinhei isso com o Arley, comprei uma mentoria individual dele, falei, cara, eu quero fazer isso aqui, me mostra como fazer isso e eu vou fazer. Aí, cara, ele mostrou o caminho, a gente ajustou a oferta e comecei a fazer, bati no primeiro mês ali que a gente detalhou isso, primeiro mês de mentoria, bati 2.000 recorrente por mês, vendendo prestação de serviço para pessoas, para brasileiros nos Estados Unidos. Então, ali eu também contratei um gestor de tráfego, comecei a delegar ali algumas coisas e foi onde também eu comecei a sentir um pouco o gostinho de empreender. Um gostinho de, cara, beleza, agora tem uma pessoa fixa para pagar, não é pontual, é fixa. Tenho mais de um cliente, tenho já aqui uns 5 clientes, acho que eu tinha tipo uns 5, 7 clientes. Assim, a vida tava começando a dar uma complicada, já tava começando a trabalhar até tarde. Já tava começando a trabalhar até tarde alguns dias. Já tinha desafio de, tipo, fazer call de venda, de, cara, ficar fazendo follow-up, ligando pra galera, metendo no WhatsApp todo dia. Uma rotina muito diferente, já comecei a trabalhar mais e aquele desconforto de, pô, tô muito confortável começou a sumir. Então, aí eu voltei ali pro patamar de uns 20 mil por aí, 18, 20 mil, 20 e poucos. Não lembro o número de corte de cada fase, mas acho que é mais ou menos isso. E, cara, obviamente investindo em tráfego também, nem tudo era lucro, investia bastante em tráfego também, acho que uns 2, 3 mil por mês. E começou a ficar mais legal, assim, cara, as coisas começaram a andar bastante e tal. Aí eu prestava serviço e tinha essa agência, entre aspas, que era eu e outra pessoa, de prestação de serviço pra gringa. Foi quando, cara, a IA começou a ficar muito mais forte e foi quando o IA começou a ficar muito mais forte e
A gente começou a pensar, eu e uma amiga que eu tinha, que na época também era sócia de um outro projeto, a gente começou a pensar em fazer um sistema de copy, um sistema que ia substituir a minha profissão como prestador de serviço. A gente começou a desenvolver isso, contratou uma pessoa de tecnologia, começou a desenvolver esse sistema, e nisso, enquanto a gente estava desenvolvendo esse sistema, que seria um terceiro negócio, uma terceira fonte de renda para mim, distração do caralho, era só fazer uma coisa, hoje eu sei disso, na época não, mas eu estava fazendo minha terceira fonte de renda, enquanto a gente estava desenvolvendo, eu encontrei um cliente presencialmente, um cliente meu, que se chama Henrique Marinho. Eu encontrei ele presencialmente e contei que eu estava fazendo isso. E que, cara, eu falei pra ele, cara, eu tô desenvolvendo aqui um sistema que vai me substituir na tua empresa. Tô desenvolvendo aqui um sistema que vai substituir a minha profissão. Aí ele falou, pô, sério, não sei o quê. E na época ele tava investindo e aportando em várias empresas, assim, comprando empresas, porque ele queria montar um grande ecossistema de prestação de serviço ali. Ele vende educacional, ele queria montar um grande ecossistema de prestação de serviço, que foi o High Capital, que ele acabou montando depois. Ele falou, cara, vamos fazer isso junto. Vamos fazer a High Copy, que era High Capital, High Scale, o Henrique era High Ticket e tal, o cara é posicionado no High Ticket. Ele falou, cara, vamos fazer a High Copy. Aí falei, porra, caralho, né? No começo a gente pensou em atender só o mercado High Ticket, High Copy. Aí eu pensei, cara, beleza, eu vou fazer High Copy, vou atender só o mercado High Ticket e vou fazer, na época era Copy and Paste a plataforma que eu tava fazendo com essa minha amiga. E vou fazer essa plataforma também separado, vai ser duas coisas diferentes. Aí eu ia ter 4 coisas diferentes. Eu ia ter prestação de serviço, eu ia ter agência no exterior, eu ia ter high copy e eu ia ter copy and paste. 4 coisas diferentes, 4 distrações pro cara. Ó que doideira, velho. Aí beleza, cara, chegou um momento ali que eu percebi que não ia dar certo. Que tipo, mano, isso aqui não vai dar certo, eu preciso escolher. Eu vou ficar com falta de foco, eu vou misturar as coisas, não vai ficar legal. Aí eu falei com essa minha amiga, eu falei que, cara, não ia seguir muito bem. A gente tava com problemas também no desenvolvimento ali com tecnologia, então não tava fluindo muito bem. Conversei com ela, encerrei com a Open Paste, encerrei a agência também de exterior, passei todos os clientes pro meu gestor de tráfego, falei, cara, eu vou sair disso, tu quer esses clientes, tu quer essa fonte de renda, olha isso aqui, gera X por mês hoje, eu te dou esses clientes, cara, não me deve nada, simplesmente pega pra ti, toca eles e eu tô saindo fora. Tu quer? Ele falou, quero, beleza. E ele até hoje toca esses clientes lá, e tô bem feliz por ele, inclusive. E, cara, fiquei com clientes de prestação de serviço, que pagavam minhas contas, basicamente, e iniciei a Highcop com o Henrique, em sociedade. Highcop que hoje faz parte ali do grupo do High Capital. A gente lançou o Highcop em Gramado, no encontro do Mastermind, do Henrique, meu sócio. E ali a gente conseguiu os primeiros 5 clientes, né? Que foi muito bom ali para poder pagar as contas iniciais. Acho que ninguém sabe disso, mas, cara, a Highcop começou com uma despesa muito alta, né? Acho que foi aquela euforia de começar um negócio novo, de, cara, grandes investimentos, grandes números. Então a gente tinha um escritório lá em São Paulo, que todo mundo do grupo ali rachava a conta, né, para pagar. Mas era assim, bizarro. Eu não vou abrir o número aqui porque não cabe só a mim. Tô abrindo os meus números aqui, mas não cabe só a mim isso. Mas era uma conta pesadíssima, tá? Muito pesada. Era um andar inteiro lá, era caro, era caro. E tinha vários executivos também, tinha mais executivos do que tem hoje, e era tudo compartilhado, né? Então todo mundo rachava a conta, mas ainda assim era uma conta muito alta para minha empresa que estava começando. Eu não vou abrir o número dessa empresa porque não cabe só a mim, mas era uma conta alta, tá? Era uma conta alta. Então, a gente começou ali com 5 clientes que ajudaram a pagar essa despesa inicial, e depois a gente começou a adquirir novos clientes, colocar o funil de venda, a indicação foi muito forte no começo. Acho que assim, facilmente entre 10 a 15 clientes que a gente teve ali, os primeiros 10 a 15 clientes foram tudo por indicação, tudo do ecossistema do Henrique, ex-clientes meus, assim, do boca a boca mesmo. Depois a gente começou a investir em tráfego e tal. E, cara, não preciso dizer que quando eu fiz esse movimento, eu também demiti um cliente que eu tinha como copywriter no meio, porque eu não queria distração. E eu fiquei 100% focado em high copy, 100% focado em fazer isso aqui dar certo. Então, cara, minha fonte de renda ela diminuiu muito. Então, eu fui lá de 20 e tantos, 30 mil,
para metade disso, um pouco menos da metade, simplesmente porque eu queria fazer dar certo. E eu tava disposto a, tipo, cara, simplesmente pagar minhas contas por um certo período de tempo e não ter muito lucro e não ter muita sobra para poder focar no que realmente ia me dar futuro e no que eu realmente queria fazer. Então, embora isso financeiramente não me fez, era pior financeiramente falando, então eu ganhava muito bem, eu tava, cara, porra, tava muito bem, cara. Eu tinha prestação de serviço, tinha meus clientes prestando serviço, eu tinha agência lá que ganhava em dólar, cara, eu tinha outros freelas por fora, eu tinha esse negócio ali com a minha sócia, a gente prestava mentoria, consultoria, eu até esqueci de mencionar isso. Então, cara, eu tava muito tranquilo, rotina de boa, é, porra, velho, não tinha por que o cara fazer isso, a não ser que tava insatisfeito. A não ser que ainda, tipo, ainda com a agência lá, não tava, pô, já tava ficando chato aquele jogo da agência. Eu falei, cara, não sei se o cara tá uma agência, puta coisa chata, ficar falando com os clientes. Nossa, que era a oferta que eu vendi pro exterior. Falei, cara, quer saber, velho, eu vou tirar isso, eu vou tirar isso, eu vou tirar isso. Eu vou ficar só com isso aqui e eu vou fazer isso que dá certo. E foi a decisão que eu fiz. E por um longo período de tempo, cara, eu fiquei ganhando o mínimo ali só pra eu pagar minhas contas. E assim, só isso, entendeu? Foi uma decisão que eu tive. E, cara, tanto no começo quanto até hoje, eu não me arrependo de nada, porque hoje eu tô muito mais satisfeito com a minha vida, com a minha rotina, com o meu trabalho, do que antes, quando eu ganhava muito mais dinheiro. Antes, quando eu via a cor do dinheiro. Faz muito tempo que eu não vejo a cor do dinheiro na minha conta pessoa física. A gente está construindo caixa, está construindo empresa. A gente nem tirou dividendo, para ter uma noção. A gente vai fazer 12 meses de empresa agora, a gente não tirou nada de dividendo. Talvez comece a tirar agora nos próximos meses. Porque a gente estava focado em, cara, trazer gente boa, melhorar produto, investir. A gente investiu muito em tecnologia, investiu muito em gente, investiu muito em, cara, na empresa em geral, né? Então a gente está recém fazendo caixa agora, depois vai começar a distribuir dividendo. E também olhando para o financeiro, óbvio que isso sempre vai ser importante, isso não deixa de ser importante. Mas eu vejo como a importância disso, como a importância do dinheiro foi na minha vida, né? Então eu era prestador de serviço, tinha uma rotina muito confortável, tinha uma vida muito confortável. Não tinha porquê, racionalmente, eu fazer isso, a não ser por uma insatisfação interna. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma empresa, hoje eu vejo que eu tenho 5 pessoas, tirando eu na empresa, de pessoas contratadas, colaboradores. A gente tem 5 colaboradores hoje. A gente tem um puta sistema, uma puta tecnologia que a gente desenvolveu depois de 10 meses hoje de trabalho, mês a mês, melhorando o sistema. E, cara, foi uma longa trajetória, foi uma longa trajetória. E hoje eu me sinto muito mais feliz, muito mais satisfeito, embora tenha todo tipo de desafio de uma empresa, né? Quem tem empresa e sabe que, cara, tu vai ter desafio em alguma coisa, nunca flui 100%, tu vai ter desafio em alguma coisa, uma hora é financeiro, outra hora é operacional, outra hora é pessoa, outra hora é liderança, outra hora é processo, tu vai ter desafio em alguma coisa, tá? Mas hoje eu sou muito mais feliz, mesmo hoje, nesse mês que eu tô gravando, começo de 1º de junho de 2026, hoje, ganhando muito menos do que eu ganhava como prestador de serviço, eu tô muito mais feliz, porque a minha vida hoje eu vejo que faz mais sentido. Eu vejo que eu, cara, acordo mais feliz todo dia por ter isso que eu tenho, por estar desenvolvendo algo que realmente me satisfaz. Não só pelas pessoas que estão contratadas, pelas pessoas que a gente também vai contratar futuramente, pelo time que a gente vai formar, mas porque isso me preenche muito mais. Isso para mim faz muito mais sentido. Então eu vejo que a gente está construindo algo muito foda, algo de muito valor, que vai ser bom não só para mim, mas também para, cara, cacetada de clientes que a gente quer ter. Eu tenho uma meta pessoal de ter 1.000 clientes, eu queria muito ter 1.000 clientes. Ah, por que 1.000? Porque eu quero ter 1.000. Nunca vi um copo ter 1.000 clientes, entendeu? Eu queria ter 1.000 clientes, cara. Hoje a gente tem um pouco mais de 30 clientes. Indiretamente, Highcop, via tecnologia, tá em tipo uns 300 clientes, porque a gente tem cliente que é agência, então tipo, eles utilizam tecnologia para uma porrada de negócio. Então, indiretamente, a gente tem copy, nosso prestação de serviço em umas 300 contas, em umas 300 empresas, mas diretamente uns 30 e poucos negócios ali, não sei o número exato agora, mas uns 30 e poucos.
E bom, esse é o resumo, tá? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que é isso. Então, o motivo por eu ter abrido mão de um salário muito alto como copy do auge da minha carreira como prestador de serviço foi esse. Foi, cara, uma insatisfação interna, uma sensação de que eu poderia estar fazendo muito mais, que eu poderia estar agregando mais valor, cara, para o mundo, para as pessoas e para mim mesmo, que eu poderia estar fazendo mais. E esse foi o motivo. Talvez isso não tenha te tocado, talvez você tenha visto que, porra, mano, que decisão burra. Podia estar construindo um puta patrimônio. Tu podia estar, cara, podia estar com uma vida muito mais tranquila, podia estar trabalhando 5 horas por dia, 4 horas por dia. Por que tu abriu mão disso, cara? Que burrice. Pois é, eu abri mão. E faz parte. E olha só, né? Amanhã, hoje é dia 1º, amanhã, dia 2 de junho, eu vou fazer uma viagem internacional. Minha primeira viagem internacional foi com minha namorada, a gente vai pro Peru. E depois de muito tempo, só guardando dinheiro, eu finalmente vou fazer uma viagem que, cara, eu queria muito fazer. E vai ser muito legal, cara. Vou ficar 7 dias ali também trabalhando muito pouco, só respondendo o WhatsApp ali da galera, do pessoal. Não vou fazer daily, não vou fazer reunião. Só alinhar ali os pontos principais pelo WhatsApp. Porque, obviamente, eu vou estar em Machu Picchu. Não tem muito sinal lá. Pô, vou estar no meio do Peru, entendeu? Não tem muito sinal lá. Lá ele no meio do Peru. Mas basicamente é isso, cara. Então, esse é o final da história. Eu vou fazer uma viagem internacional depois de procrastinar anos, depois de não gastar dinheiro com porra nenhuma. Abrir o bolso e vou fazer, vou dar esse passo. E eu espero que seja muito legal. Então, essa mensagem espero que tenha agregado algum valor aí na tua vida ou que tenha te feito pensar um pouco mais, pelo menos. Valeu!